Seja bem-vindo a mais um vídeo da Seja Mais. Eu sou o Enzo, sou um dos fundadores da plataforma. Eu sou o Hugo, psicólogo e um dos fundadores da plataforma. E hoje nós estamos de uma jornada para, primeiro, combater a desinformação com relação à saúde mental, utilizando conhecimentos da área de psicologia, neurociência e também filosofia, mas para responder uma pergunta muito específica. Você sabe qual a influência dos exercícios físicos na sua mente? É muito compartilhado hoje a questão de que os exercícios físicos, eles liberam a endorfina na corrente sanguínea e isso é a causa da sensação de bem-estar. Mas e se eu te falar que, na verdade, isso é um mito? Não que a endorfina é liberada, mas a endorfina, na verdade, ela não passa de uma barreira que existe entre a nossa corrente sanguínea e a nossa mente. Essa barreira ela serve para proteger a nossa mente de qualquer tipo de molécula ou substância que está na corrente sanguínea e possa ser danosa para o nosso cérebro. E a endorfina não é uma substância que passa por essa barreira. Na verdade, o que causa a sensação de bem-estar na nossa mente é o nosso sistema endocannabinoide, que é um sistema responsável por garantir a sensação de bem-estar, por garantir uma sensação de bom humor e também tem uma influência muito grande no nosso apetite para que a gente possa ter prazer com relação às coisas que a gente está experimentando e vivenciando. E quando a gente fala da prática dos exercícios físicos, é muito importante contextualizar também na questão do ciclo circadiano. Que o ciclo circadiano ele proporciona que a gente tenha um dia melhor com base nos nossos comportamentos. Por exemplo, se a gente realiza atividade física, nosso sistema de liberação de cortisol e de adenosina ele é regulado durante o dia para que a adenosina seja produzida durante o dia, pare essa produção durante a noite e o cortisol comece a ser produzido durante o sono com a função de nos despertar pela manhã. E a adenosina ela tem a função de nos causar fadiga. Então, quando a gente realiza a prática de atividade física, a gente tem um sono melhor, onde essa adenosina ela é limpada do cérebro e proporciona que a gente tenha um sono bom, passando por todas as fases do sono, e acorde com uma sensação de estar despertado e descansado. Então, além disso, o cortisol diminuído proporciona que a gente não seja tão estressado, tão ansioso, e também o cortisol ele é um dos hormônios primordiais para manutenção ou desenvolvimento de algum transtorno, como depressão e ansiedade, além de produzir sensação de bem-estar quando a gente realiza a prática de exercícios físicos e dentre outros benefícios. Perfeito. É importante a gente desmistificar também para você o que é esse sistema endocannabinoide, porque a palavra canabinoide, na maioria das pessoas, vai associar a palavra cannabis, que é uma hoje considerada droga recreativa. Porém, todos nós temos esse sistema no nosso corpo que é formado de alguns receptores de moléculas que nós mesmos produzimos. Embora a cannabis produza algo que a gente conheça, que são os fitocannabinoides, são substâncias que são o THC e o CBD, as duas substâncias mais famosas, mais estudadas hoje, que são produzidas por essa planta, o nosso sistema interno, ele produz também duas substâncias que se conectam com esses receptores, que é o AEA e o 2-AG. A gente vai deixar os nomes aqui embaixo para que você possa também conhecer a nomenclatura científica dessas moléculas. Mas uma vez que você pratica exercício físico, essas moléculas elas são liberadas e elas passam pela barreira que está entre a corrente sanguínea e a mente humana. Uma vez que chegam na mente humana, elas ativam reações neurais em cadeia que fazem com que o nosso cérebro tenha a sensação de bem-estar, tenha a sensação de bom humor, tenha um apetite
mais melhorado, no sentido de você poder ter prazer quando você se alimentar de uma comida. E muito importante também falar que, por mais que a gente possa ter essa associação de que, se isso acontece dentro do nosso corpo, poxa, eu vou usar uma substância como a cannabis para que isso aconteça de forma constante. Na verdade, existe um perigo muito grande, porque uma vez que a gente ingere moléculas canabinoides externas, a gente pode desestimular a nossa capacidade de produção das moléculas internas. Então, o que, que acontece? A evolução do exercício e a continuidade de esforço colocado dentro de um exercício físico já não libera tanta das moléculas que antes você produzia naturalmente, porque você acostumou o seu corpo com as moléculas externas que vêm da família de fitocannabinoides. São todos moléculas de uma mesma família, mas cada um com uma capacidade de se conectar com esses receptores de uma forma diferente e também uma influência que os receptores, as moléculas externas podem diminuir a sua capacidade de produção interna. E para que serve a endorfina? Eu acho que fica a dúvida na cabeça de todos agora, que a gente sabe que não é ela a molécula que gera a sensação de bem-estar. A endorfina tem uma função de diminuir a sensação de esforço e de dor devido à prática de algum exercício físico, especialmente exercício físico mais intenso. Então, quanto mais intenso for o exercício que você praticar, maior a produção de endorfina para diminuir a sua percepção de dor e para que você possa voltar a fazer esses exercícios, visto que são algo muito saudável e muito importante para você. E quando o Enzo fala sobre essas substâncias advindas de uso de outras substâncias, como o THC e o CBD, quando você faz a prática de exercício físico, você tem ali um limiar de esforço, uma percepção de esforço em relação a esse exercício. E você vai colher os frutos positivos dele, vai sentir prazer em realizar o exercício num momento posterior a realizar aquela atividade. Antes de você realizar e no momento, você vai estar se submetendo a um esforço, o que pode gerar uma sensação de não querer estar realizando aquilo por não ter uma recompensa imediata. E o nosso cérebro ele é muito preguiçoso, ele funciona de uma forma que o comportamento que você tem que te gera uma recompensa imediata, ele é ótimo, ele é selecionado. E em muitos casos, esses comportamentos que geram uma recompensa imediata, eles não são comportamentos funcionais, eles geram algum prejuízo, eles geram vício, por exemplo, eles fazem com que os outros comportamentos que gerem esforço se tornem algo chato e a gente não busque mais aquele tipo de comportamento, mesmo ele sendo algo benéfico a longo prazo. E os comportamentos que geram recompensa a curto prazo, a longo prazo eles são maléficos e a curto prazo são bons porque geram recompensa imediata. Perfeito. Então, como que a gente combate esse desafio que às vezes a nossa própria mente coloca para a prática de um exercício físico? Racionalização. Então, a gente olhar isso a partir de um ponto de vista onde a gente tem um propósito com relação àquela atividade. E qual que é o benefício que o exercício físico gera para você de maneira bem direta? Bom, primeiro a gente tem uma diminuição do estresse e da ansiedade. A gente tem um aumento do hipocampo, que é uma região que, se atrofiada, se não explorada, ou já existem pesquisas que mostram que um hipocampo pequeno tem uma associação direta à depressão. Segundo, melhora do humor. Ajuda em um processo também conhecido como neurogênese, que é a capacidade de aumentar as células neurais e também reparar as células que foram danificadas. Também a gente tem uma melhora na capacidade de resolução dos problemas, de processar emoções e também o entendimento de um mecanismo que o Hugo mencionou aqui agora, que é o mecanismo da disciplina. É o mecanismo de você entender que certas coisas que a gente faz, elas vão gerar mudanças muito positivas no longo prazo e precisam de um esforço aqui e agora. E as coisas que garantem uma resposta ali de felicidade momentânea, e às vezes
na consequência disso, no longo prazo, pode gerar um prejuízo muito gigantesco, é o que a gente precisa ter uma cautela muito grande. Na vida, as coisas importantes têm um processo para que a gente possa conquistar, conseguir chegar lá. Para que a gente possa ter a manutenção do exercício físico na nossa rotina, como o Enzo falou da racionalização, de entender o benefício dele, interessante que a gente utilize isso em etapas também. Faz um exercício que você gosta, não necessariamente você precisa ir à academia, mas uma caminhada é, ao ar livre, à luz do dia, já é um exercício muito importante para regular seu ciclo circadiano, ou algum tipo de esporte coletivo que você vai estar interagindo com outras pessoas, já também ajuda a sua socialização. Então, o importante é você aderir isso na sua rotina de forma gradual. Não precisa ser um esforço gigante que você não vai dar conta, mas pode ser uma meia hora, 15 minutos de uma caminhada no parque que já cumpre o papel fisiológico, digamos assim, do exercício físico. Perfeito. E pessoal, o exercício físico é apenas um dos pilares que a gente tem do autocuidado. O autocuidado, ele é uma prática que a gente precisa ter sempre em nossa vida para que a gente possa ter e não só conquistar uma saúde mental, mas ter uma manutenção dessa saúde mental ao longo da nossa vida. E o processo de terapia é algo fundamental tanto para que você tenha essa manutenção, desenvolva mais autoconhecimento, possa também explorar e superar suas limitações. E o nosso papel aqui é te conectar com profissionais de excelência que possam ajudar nesse processo na sua vida. Então a gente vai deixar o site aqui embaixo para que você entre e acesse e conheça um pouquinho do nosso trabalho. Espero que a gente tenha te ajudado na sua jornada.